Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Natália Ferreira e estou aqui com os convidados Stephanie Moraes e William Guerra. Hoje vamos analisar a realidade do trabalho mediado por plataformas digitais e o entregador de mercadorias, sendo ele por aplicativo, empresa de logística ou comércio online, a partir dos conceitos de trabalho e alienação em Karl Marx. O tema do podcast de hoje é sobre o trabalho, entrega e alienação, uma leitura marxista da realidade do entregador de mercadorias. Sabemos que há muitas dimensões e especulações acerca da questão do trabalho, mas hoje, nesse podcast, nós iremos discutir a categoria trabalho a partir do mais proeminente teórico do capitalismo, o alemão Karl Marx, que compreende o trabalho como atividade a partir da qual o homem cria a si mesmo e garante os meios de sua subsistência. Além disso, faremos isso relacionado aos textos, à ideologia alemã, o Manifesto Comunista, manuscritos econômicos filosóficos e a crítica da filosofia do direito de Hegel. Ademais, comentaremos sobre o vídeo O Segredo por Trás do Sucesso do Mercado Livre, apresentado por José Roberto de Toledo. Com isso, a pergunta central é: como o entregador se torna um trabalhador alienado no capitalismo contemporâneo? Veja, o estudo O Segredo por Trás do Sucesso do Mercado Livre nos leva a responder essa questão. Ele mostra a rotina de entregadores que percorrem longos trajetos, enfrentam pressão, dependem das avaliações de clientes e trabalham em condições instáveis. Nada muito diferente da realidade dos quase 2 milhões de trabalhadores mediados por plataformas digitais no Brasil, segundo os dados do IBGE de 2024. O fato é que as plataformas digitais penetram em diferentes setores da economia e áreas da sociedade. Nós temos contato com elas todos os dias, seja para pedir um Uber, pedir comida no iFood, fazer uma compra online em empresas como Amazon ou Mercado Livre. Muitos não compreendem a complexidade dessa realidade, mas por trás de cada pedido existem trabalhadores à livre disposição do tempo e das condições de entrega das plataformas para que o produto chegue em nossas mãos o mais rápido possível. São condições que muitas vezes forjam a supressão da legislação protetiva dos direitos dos trabalhadores e criam condições de exploração e alienação ainda mais agudas. Para Marx, entender esse fenômeno exige olhar para as condições materiais e de relações de produção. Ou seja, como é que esse trabalho é organizado? Quem controla os meios de produção? Como o trabalhador é inserido nessa lógica? Quem paga pela força de trabalho? Marx compreende, em seu pequeno livro O Manifesto do Partido Comunista, que a sociedade está dividida em duas grandes classes. De um lado, se encontra a classe trabalhadora, que é a imensa maioria da sociedade e que não detém os meios de produção, mas somente sua força de trabalho. Do outro lado, está a classe que Marx vai chamar de burguesia. Essa classe tem em suas mãos o domínio sobre os meios de produção, que são os recursos, os instrumentos, a infraestrutura necessária para a produção de bens e serviços, como fábricas, máquinas, terras e matéria-prima. E hoje poderíamos dizer as plataformas digitais de produtos e serviços. Para Marx, essa relação de quem tem os meios de produção e quem tem somente a força de trabalho é uma relação de exploração, de domínio de uma classe sobre a outra. Inclusive, há uma confusão bastante comum quando se fala de meio de produção, e uma maneira de entender isso é compreender, por exemplo, quem paga o salário do trabalhador. Quem paga o salário do trabalhador detém o meio de produção principal que o trabalhador precisa para usar para fazer o seu trabalho. Por exemplo, no caso do Uber, do iFood, do Delivery, o meio de produção é o aplicativo. No caso do Uber, o meio de produção não é o carro do trabalhador, como muitos pensam, e até mesmo o trabalhador na condição de alienado, mas o aplicativo, a plataforma através do qual ele emprega sua força de trabalho. Sem a plataforma, sem esse meio de produção, não existe esse trabalhador Uber. Veja, é claro, quem detém o meio de produção controla o trabalho dos outros. Essa é uma concepção que o Marx tem sobre o sistema capitalista, que é, por sua natureza, exploratório.
Nessa relação do trabalho mediado pelas plataformas digitais, podemos compreender algumas dimensões do processo de alienação a partir de Karl Marx. Mas é importante entender, a princípio, que numa situação de alienação, o trabalhador perde a autonomia sobre seu trabalho e o trabalho se torna exaustivo, sem prazer e satisfação. Há uma estranheza entre trabalhador e trabalho, e trabalhador e produto do trabalho. Vejamos, por exemplo, o entregador não é dono da mercadoria que transporta. Ele não participa da produção e nem decide seu valor. O trabalhador é apenas uma peça nesse processo. Há aqui, então, a alienação do produto do trabalho. O outro ponto importante seria o modo de trabalhar, o tempo, o prazo e as condições que não são definidas pelo trabalhador. As plataformas e empresas determinam tudo, elas que determinam tudo em cima do trabalhador. As metas, os prazos e as avaliações que não estão sob o controle desse trabalhador. Veja o nível de disautonomia do trabalhador. Ele é alienado do próprio processo do trabalho que executa. É uma condição aguda de exploração e alienação que o indivíduo se encontra na realidade de trabalho. Ao invés do trabalho ser criativo, satisfatório e autorrealizador, vira um Charlie Chaplin que executa uma atividade mecânica. Pega, leva, entrega. Pega, leva, entrega. A jornada não afirma a humanidade, a criatividade, muito menos a autonomia do trabalhador. Apenas desgasta. Além disso, como Marx vai dizer em seu manifesto, as relações sociais nesse processo de produção são substituídas por meras relações de mercadorias e valores monetários. É essa configuração que Marx chama de trabalhador estranhado, separado de si mesmo e dos frutos de seu esforço. É um trabalhador cada vez mais isolado, competitivo. E isso é muito benéfico para a manutenção do próprio sistema capitalista. Veja só, seria nocivo ao capitalismo se ele criasse condições que possibilitasse com mais facilidade a união da classe trabalhadora. Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels afirmam que não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Ou seja, o modo de produção molda a forma como pensamos o mundo. Daí surge o discurso de que entregadores são empreendedores, o seu próprio chefe e que são livres. Essa é a ideologia que disfarça a exploração real. O trabalhador não é autônomo, mas subordinado às exigências do capital e dos algoritmos. É muito importante ter isso em mente, pois o Marx também vai compreender que esse mundo estruturado a partir dos interesses dos que detêm os meios de produção é um mundo que reflete uma ideia unilateral da vida. Ou melhor dizendo, nas palavras de Marx, é um mundo à imagem e semelhança da classe e dos valores burgueses. No Manifesto Comunista, Marx e Engels dizem que a história é a história da luta de classes. E hoje não é diferente. Essa luta de classes tem ficado cada vez mais acirrada, embora muitas vezes escondida sobre o véu dos interesses e valores burgueses. Hoje, a burguesia são os donos das plataformas e empresas de logísticas. O proletariado são os entregadores, os que vendem a sua força de trabalho e que têm os seus direitos suprimidos e trabalham mais de 8 horas diárias sem a garantia dos direitos de manutenção em caso de rescisão, já que são os patrões de si mesmo. Sendo assim, o entregador ele é essencial para a circulação de mercadorias, entretanto, ele permanece precarizado, sem direitos e sem proteção, exatamente o tipo de contradição que Marx dizia ser o motor da luta de classes.
Reunindo tudo, quando o entregador encontra-se em alienação ao produto, o processo e a sua própria essência, temos um retrato claro da condição do entregador moderno, um trabalhador central para o capitalismo digital, mas profundamente alienado e vulnerável, pois ele encarna a crítica marxista ao capitalismo. Quanto mais trabalha, mais valor cria e menos desse valor retorna a ele. E como Marx concluiu no manifesto, a superação dessa alienação não é individual, mas coletiva. É uma organização e consciência de classe que pode transformar a estrutura. Sendo assim, a classe trabalhadora precisa se enxergar como classe e se organizar e se mobilizar enquanto tal. Portanto, a compreensão de Marx sobre o capitalismo ainda continua viva e serve muito bem para a compreensão da nossa realidade. Embora tenham ocorrido mudanças estruturais significativas nas formas de produção comparada aos tempos de Marx, a sua compreensão sobre as relações de trabalho continuam aplicáveis e fundamentais para a análise da sociedade contemporânea.